Eu tenho meditado, para minha edificação pessoal, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. E como é bom ver como o Evangelho chegando em Tessalônica, chegando na igreja dos Tessalonicenses, então, porque formou-se ali uma, toda a Acaia conhecia daquela gente, e também na Macedônia. E é tão bom quando a gente, viajando pelo Brasil, escuta falar da Igreja Batista da Parquelândia, como Deus tem preservado vocês, como Deus tem cuidado de vocês. Aí eu ganhei 2 camisas do seminário Charles Spurgeon. Eu tenho uma camisa dessa também aí. E de vez em quando eu uso, por onde eu prego. E aí uma pessoa diz: pastor, eu não sei se foi lá no Paraná, se foi em Santa Catarina, me matriculei naquela escola Charles Spurgeon, porque eu fiquei curioso para saber que escola era aquela. E ficando curioso, vi o currículo, vi a condição, e que bem tem feito não só ao local, mas ao Brasil. Deus abençoe a igreja de vocês. Pastor Cleiton, um grande abraço, sua esposa também, sua família. Bom estar aqui em casa, entre os meus irmãos batistas. Nós vamos abrir a palavra de Deus nessa nossa conferência, que tem por tema: filhos precisam de pais, pais precisam de paz. E vamos ver na palavra de Deus nesses dias os conceitos e conselhos maravilhosos, preciosos, para que nós não só sejamos ouvintes, mas praticantes da palavra. Clive Staples, ele disse uma frase, deve estar aí já projetada para você, que o que não é eterno é eternamente inútil. E essa geração de pais, principalmente pais dos chamados filhos milenais. Quem são os filhos milenais? São todos aqueles que nasceram próximo da virada do milênio, ali por volta dos anos 1995 em diante, que foram então crianças ou pré-adolescentes. Já no novo milênio, essas crianças são chamadas de crianças milenais. E os pais dessas crianças, muitos deles estão desorientados, perdidos, estão procurando a melhor formação educacional de academia para os seus meninos desde cedo, e para isso dormem em filas, como acontece muitas vezes em escola pública. Também acontecem muitos pais numa cidade como São Paulo, dormindo em filas para conseguir matrícula nas melhores escolas conceituadas de São Paulo, pagando uma mensalidade de mais de R$3.000 para que seus filhos tenham uma formação, mas estão perdendo seus filhos. Essas crianças milenais estão deixando os professores doentes. Ninguém aguenta mais lidar com esses meninos tão irascíveis, tão desobedientes. A Secretaria de Educação do Estado do Texas teve grande dificuldade, porque tinha uma quantidade muito grande de agenda com os pais, pedindo para que os pais viessem ao colégio para conversar com seus filhos, e extrapolou o número, porque tudo é registrado nos Estados Unidos, e essas crianças que quebraram o recorde de pais sendo chamados para conversar com os professores e com a direção da escola, ainda estavam no jardim da infância. Para onde caminha a humanidade? Para onde vai a humanidade? E os nossos meninos e meninas convivem com esses garotos, com essas meninas que são tão terríveis e difíceis. Mas, infelizmente, muitas vezes, os filhos dos crentes são os terríveis, são os difíceis, são aqueles que estão trazendo transtornos no colégio, são aqueles que têm sido os piores exemplos de meninos e meninas, o que está acontecendo também com a criação dos nossos filhos. Eu queria que você guardasse esta frase: a fé começa em casa, ela não começa na igreja, ela também não começa na escola bíblica dominical. A fé, ela começa em casa, porque é de casa que o filho vê você orando, amando a Deus, confiando no Senhor, como você, mulher, se porta como uma mulher de Deus em casa, como você, homem, também se porta e se comporta como um homem de Deus em casa. Então é vendo, é ouvindo, é percebendo que há o temor do Senhor dentro das nossas próprias casas, que os nossos filhos então seguem
e desejam saber mais e conhecer o Senhor. Mas também conheço muitos meninos e meninas, hoje já jovens, rapazes, alguns até adultos, que não têm fé, não suportam entrar numa igreja nem sentar no banco da igreja, e a culpa não é da igreja, a culpa é de casa. A fé ou começa em casa ou ela é destruída em casa. Romanos capítulo 15, versículo 4, só para a gente ter uma ideia da base que nós vamos desenvolver nos nossos argumentos. Depois nós iremos para os textos que meditaremos nessa noite. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz para mim, diz para você: pois tudo quanto outrora foi escrito. E aqui agora tem uma descrição maravilhosa de por que o texto que nós vamos meditar nessa noite foi escrito para a gente. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então o texto onde basearemos o nosso tema nesta noite foi escrito para que você e eu aprendêssemos lições. E aprendendo essas lições, nós tivéssemos a paciência devida para vivermos e também para criarmos os nossos filhos. Em dias difíceis e terríveis, para que tenhamos a consolação do Senhor de que estamos fazendo a coisa certa, mesmo quando tudo à nossa volta está ruindo, e eles estão rindo, achando que encontraram a felicidade nos estilos de vida que eles desenvolvem hoje. E também para que tenhamos esperança de que meninos e meninas venham a ser homens e mulheres de Deus, e que sigam com o Senhor, sigam como peregrinos, até que tenhamos a consumação maior da nossa esperança, chegarmos em casa, estarmos no céu. E a minha pergunta já é: você encontrará com os seus filhos no céu? Será que os seus filhos também estarão no céu? Será que naquele glorioso dia nós nos abraçaremos entre lágrimas e nós então diremos como família: chegamos? Foi difícil, foi doído, tantas lutas, tantas adversidades, mas nós chegamos. Nós então vamos agora abrir a palavra de Deus. Não sei o que aconteceu aqui, deixa eu só fechar. Nós vamos abrir a palavra de Deus no texto que se encontra em Isaías, capítulo 38. Profeta Isaías, capítulo 38, quando ele vai visitar o rei Ezequias. E é um texto bem conhecido dos irmãos. Depois do texto nós oraremos pedindo ao Senhor sabedoria para prosseguirmos. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Senhor, cremos que tudo que está neste livro, inspirado, verdadeiro, eficaz, eficiente, penetrante, porque a sua palavra é assim, que nós possamos colher lições preciosas de advertência, de exortação, admoestação e até mesmo, ó Deus, de ensino para mudanças que o Senhor aplicará nas nossas vidas nessa noite. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Que visita pastoral foi essa, não, gente? Pessoas adoecem, pessoas ficam enfermas, até mesmo podem ficar enfermas de cama. E aí vai o diácono visitar essa pessoa, a pessoa agradece: muito obrigado, diácono, que você veio. As irmãs vão visitar então as irmãs que estão enfermas: muito obrigado que vocês vieram. Mas parece que crente tem alguma coisa que visita de pastor e oração de pastor tem mais poder. Aí quando o pastor chega naquela casa, o pastor chegou, agora a coisa vai mudar, vai melhorar. Mas se for nessa escala que as pessoas imaginativamente pensam, imagine chegar o profeta Isaías para orar para você e orar por você. Agora vejam, Ezequias estava doente, enfermo, de cama, e alguém chega e diz assim: o profeta Isaías está aí, ele veio visitar o senhor, rei.
Eu só imagino que o rei deve ter pensado: agora eu levanto daqui, agora com a oração do profeta eu vou levantar, vou cuidar dos meus negócios, dos meus assuntos, porque a oração de profeta. E chega o reverendo Isaías: ô reverendo, que bom que o senhor está aqui, o senhor pode orar por mim? Posso, mas eu tenho um recado de Deus para você. Qual é? Você vai morrer. Mas que recado, que visita pastoral foi essa, hein, gente? Agora, por sua vez, você e eu já visitamos pessoas que, quando perceberam que a enfermidade estava complicando e trazendo então umas consequências praticamente irreversíveis, aí a pessoa começa a fazer reflexões, quer partir, mas quer partir acertando tudo, colocando tudo em ordem. As pessoas então que estão nesse grau de enfermidade começam a dizer assim: eu preciso me reconciliar com fulano, com fulana, preciso pedir perdão a um monte de pessoas. Aí quando a situação vai chegando para o seu final, aquela pessoa diz assim: Maria, sua esposa, chama tua mãe, eu preciso me reconciliar com a minha sogra. E aí chega a sogra, difícil esse momento, mas eu tenho que lhe pedir perdão, sogra. Sou casado com Maria há 30 anos, há 32 anos que eu lhe odeio, sogra. Mas eu quero colocar em ordem minha vida, eu quero morrer em paz, então a senhora me perdoa. Geralmente, quando as pessoas estão enfermas, elas fazem uma reflexão para colocar a vida em ordem. Mas o que o rei aqui escuta é: põe em ordem a tua casa. E meu querido, minha querida, que sirva de lição para mim, sirva de lição para você, este aviso do profeta para colocarmos em ordem as nossas casas, principalmente antes de morrermos, para vermos Deus atuando nos nossos lares. Quem foi o profeta Isaías desse texto? Quem foi o profeta Isaías que está visitando o rei Ezequias? Aqui está mesmo até um selo, uma parte do selo que Isaías usava nas suas correspondências, achado esse selo na arqueologia, no trabalho de arqueologia, para vocês verem como Deus é soberano e tem a história em suas mãos. Mas voltando para o nosso contexto, Isaías viveu no período dos reis. Então, quando você estiver lendo o primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, crônicas, os dois livros, você estará também no contexto aonde o profeta está agindo, onde ele está atuando, onde Deus está usando a sua vida. Assim, Isaías, ele viveu em períodos muito difíceis, períodos até conturbadíssimos, porque não só a Síria é um grande império que está vindo do norte com ameaças, e está de olho em expandir todo o seu território, como também está surgindo da parte mais oriental um império que vem a galope, muito rápido, muito potente, chamado Babilônia. Será que vai vir da Babilônia um ataque? Será que vai vir da Assíria um ataque? Então muitos judeus nesse momento, nesta época, eles estão vivendo com uma apreensão impressionante. Será que é essa semana que invadem a gente? Eles já sabiam de história que a Síria já tinha levado as 10 tribos da confederação de Israel para o cativeiro. E a Síria continuava muito forte, mas também tinha a Babilônia. Ameaças, invasões, com mortes cruéis muitas vezes, mas um sistema que estava sendo aplicado era o sistema de deportações, porque enfraquecendo aqueles povos, separando as suas famílias, eles nunca mais se reuniriam, e assim quem comandava ficaria com o seu poder por muito tempo, quiçá para sempre. Pais separados de filhos, esposo e esposa separados, e assim estava em voga as deportações dessa maneira. Foi um período em que praticamente cada semana eles diziam: não foi dessa vez, mas será que é nessa próxima vez? Será que é nessa próxima semana que a Síria invade, ou então a Babilônia vem com força contra nós? Isaías, ele foi um profeta da corte. Ele habitava mais e estava mais atuante na capital, em Jerusalém. O seu contemporâneo é Amós, e Amós estava mais no interior.
E Deus usava tanto aquele profeta da capital como aquele profeta do interior. E nessa noite vale para mim e para você que Deus tem os seus e Deus usa os seus tanto nos grandes centros como nos pequenos centros. E Deus enviará a sua mensagem para que o povo seja acordado, para que o povo seja despertado. Deus tem os seus pregadores para as capitais. Deus tem os seus pregadores para os interiores. Deus tem os seus pregadores para as selvas. Deus usa os seus servos. E Deus, por sua graça, nos reuniu nesta noite para nos avisar a todos: põe em ordem a tua casa. Isaías também estará atuando durante o reinado de 5 reis, falando, orientando, e por graça de Deus, que é a questão do reinado do sul, ou da confederação do sul, chamado de Judá, não ruiu antes, não caiu antes, mas o povo escuta, e o povo não está mudando, o povo está piorando. Já ouviram essa expressão? Esse cara sou eu? Já ouviram uma música diz assim: esse cara sou eu? Alguém aqui já ouviu? É assim, pastor Cleito, que a gente pega crente ouvindo música mundana. Se tem alguém que é o cara, no Antigo Testamento, em termos de projeção, em termos de conhecimento, em termos de ter o seu nome mencionado por outros, com reverência até, este é Ezequias. Poderíamos dizer que Ezequias, no seu tempo, momento e importância política, ele é um cara nota 10. E agora nós vamos para todo o contexto que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Também há o correlato, que é o segundo livro dos Reis, capítulo 20. Mas vamos trabalhar um pouco, vamos ver quem foi Ezequias, este que precisava colocar a sua casa em ordem. Abrindo no segundo livro das Crônicas. Em primeiro lugar, quem foi esse Ezequias? Quem foi este rei? E destacaremos a partir do versículo 29 a sua atuação, a sua ação, os seus empreendimentos, mas principalmente o seu zelo, o seu cuidado pela causa e pela casa do Senhor. Ezequias foi um estadista. Ele não só ocupou um trono, ele não só foi um rei que reinou por herança, mas não sabia o que fazer. Ele organizou o povo, ele organizou a pequena confederação de Judá, e ele fez isso tão bem que ele foi um estadista, ele foi um bom rei, um bom governante. Mas não só ele foi um bom rei, ele foi um rei bom, no sentido de que, quantas vezes, lendo nesses textos, nós vamos ver, e subiu ao trono um rei que fez o que era mal perante o Senhor, depois veio outro e fez pior ainda, aí depois você vai ler que veio Josias e fez o que era bom e reto perante o Senhor. São poucos os que serão bons nesse sentido, de fazer o que era reto, de buscar o Senhor, e entre esses está Ezequias. Não só um bom governante, mas bom para o povo, e bom a partir da palavra de Deus, do conhecido zelo que ele tinha pela palavra de Deus. Este homem foi um líder nacional tremendo, impactou as grandes nações que estavam ali, tanto na Síria como também na Babilônia. E o que dizer dos reinos próximos? Ele era um líder nacional, ele soube conduzir o país em momentos de graves crises internacionais. Ele vai cuidar da agricultura, ele vai cuidar da água, ele vai fazer canalizações para que o povo tivesse acesso à água, ele vai ter cuidado com o cereal, com armazéns. Ele está pensando muito tempo adiante, muito tempo na frente. Ele governou com uma economia fantástica. Judá vai ter um aumento financeiro considerável nas negociações internacionais. Então, em termos de competência, este homem tem nota 10. Um líder como este merece a nota máxima.
quem foi Ezequias. Em segundo lugar, ele vai ocupar grandes porções na narração bíblica. A Bíblia não exalta homens, a Bíblia não é um texto biográfico para dizer quem foram os grandes da história de Judá, de Israel. Mas se você olhar comigo, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, capítulo 32, são longos os capítulos, falando de quem foi esse homem, das suas realizações. Então, tanto espaço mostra como esse homem começou bem, com competência. Nós vamos ter 4 longos capítulos, como já foram referidos os mesmos. Ele começou o reinado muito jovem. Tem muita gente jovem que com essa idade está saindo da universidade, 25 anos de idade, mas não sabe o que fazer, está totalmente ainda desorientado, quem sabe está iludido com o mundo. Mas aqui está alguém centrado, tão jovem e tão competente, capaz e centrado. Ele sabe o que ele quer. Ele começa a reinar com 25 anos de idade, mas faz tão bem, faz tanto bem. E durante 29 anos, este homem trará paz, progresso e prosperidade para o povo de Judá. Capítulo 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abia e era filha de Zacarias. Ele fez, como diz o versículo 2, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Que começo maravilhoso, que frase linda para um jovem com 25 anos de idade e doravante. Fez o que era reto perante o Senhor. E tanto é que ele se espelha em Davi. Ele vai se espelhar em Davi, um seu ancestral, porque na verdade o seu pai biológico era Acás. E Acás era uma desgraça com pernas. Acás era terrível. Então ele parou e disse: se eu me basear no meu pai, eu estou perdido. Quem na minha família pode ser um modelo para que eu siga? E nessa noite, eu posso estar falando com gente que tem um pai doidinho, uma mãe louquinha, mas tem uma avó santa, tem um avô santo. E então você diz assim: eu quero ser crente como meu avô, eu quero ser crente como a minha avó. E graças a Deus pelos avós, que muitas vezes não só têm orado, mas têm procurado trazer os meninos e meninas que esses pais estão largando por aí. Graças a Deus pela história que nós temos dos nossos avós. Eu dou graças a Deus porque a minha bisavó se converteu aos 17 anos de idade lá em Pernambuco. E como ela foi conduzindo a sua família nos caminhos do Senhor, uma serva do Senhor. Então, em termos de começar bem e de procurar se espelhar em alguém que pudesse lhe servir de referencial, eu quero imitar a este, eu quero seguir os passos deste, meu ancestral Davi. Em termos de começar bem, podemos dizer que ele governa bem porque ele busca o que é reto e o que é certo. Ele merece sua nota máxima 10. Quem é Ezequias? Ezequias começou fazendo o certo. E ele vai tomar providências. E ele vai valorizar a casa do Senhor. Versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O que estava acontecendo? As portas do templo fechadas. O que estava acontecendo com as portas que precisaram de reparo? Meus irmãos, o que está acontecendo com os evangélicos desse país? Cada vez mais estão vindo menos à igreja, ou só em situações e condições que eles julgam que agora eu vou, hoje eu não vou. O que tem de pais que estão abandonando a escola bíblica dominical, o que tem de pessoas que não estão vindo para os cultos das manhãs, estão ficando por aí, estão ficando em casa, passam a madrugada do sábado para o domingo, mexendo nas redes sociais, não estão frequentando a escola bíblica dominical, estão tirando seus filhos desse precioso presente que Deus nos deu, a escola bíblica dominical.
E então esse rei diz: nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos colocar a casa em ordem, a casa de Deus em ordem. Vamos ter boas entradas, vamos ter boas condições, situações e manutenções na casa de Deus. Ele ajudou nos reparos, ele investiu. Ele também, no versículo 4, ele toma algumas providências. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. Aqui dentro, meus queridos, é terreno santo, é ambiente santo, não por causa dessas paredes, mas por causa da sublime presença que está entre nós nessa noite. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor está na sua casa. Devemos ter esta consciência, devemos ter santidade, porque santidade convém à casa do Senhor. Assim, ele exige santidade desse povo, santidade que marca, santidade que muda, santidade que os meninos e meninas começam a ver: meu pai e minha mãe têm grande consideração e amor por esta casa e por esta causa. Precisamos recuperar essa visão da casa de Deus em reverência, não em idolatria, não precisamos agir assim, mas em consciência. O salmista chega a dizer que até o pó da casa de Deus é lindo. Em termos de zelo, em termos de postura, não é qualquer um que canta, não é qualquer um que toca, não é qualquer um que faz qualquer coisa. Santifiquem-se, e Deus haverá de usar a vida de vocês. Em termos de zelo e de postura, ele também merece nota 10. Olhando até aqui, a gente está impressionado com Ezequias nessa noite. Impressionante agora, porque a gente vai entendendo porque Isaías lhe disse: põe em ordem a tua casa, porque a vida dele está indo num caminho muito bom. Ele estava com a sua vida buscando santidade, buscando fazer o que era reto e santo ao Senhor. Em quarto lugar, Ezequias não quis repetir erros. Dos versículos 6 ao versículo 11, ele vai relatar: os nossos pais erraram, os nossos pais falharam, os nossos pais cometeram erros. Ele vai dizer: nossos pais, versículo 11, por exemplo: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele. Nossos pais negligenciaram. A fé começa em casa. Muitos de vocês aprenderam a ler na Bíblia em casa. Muitos de vocês aprenderam a orar em casa. Tínhamos os nossos cultos domésticos, reunião de oração em família, e orávamos todos, e havia temor, gratidão, alegria, havia uma santa convivência em volta da palavra de Deus, cantando os hinos e louvores a Deus em casa. Mas infelizmente pouquíssimas são as famílias que se mantêm fazendo culto doméstico. Tem pais que estão negligenciando muitas coisas em suas casas, estão perdendo os seus filhos dentro de suas próprias casas. Nós não queremos ser negligentes. Nossos pais negligenciaram entradas, nossos pais negligenciaram a queima de incenso, nossos pais negligenciaram, é isso que Ezequias vai dizer. Nossos pais cometeram gravíssimos erros, graves erros. Nossos pais prevaricaram. Versículo 6: nossos pais fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto dos tabernáculos do Senhor, e lhe voltaram as costas. Pais materialistas, pais mundanos, pais mundanizados, pais que acham chique em festas serem as mesmas festas dos mundanos. Tem muitos pais que estão vibrando com o barzinho nas suas casas. Aqui na sala está o nosso barzinho, é o nosso momento de happy hour. Nós estamos aqui com o nosso barzinho porque é chique. E não estão percebendo que os seus filhos, por causa disso, também poderão ir parar no chiqueiro.
Tem muitos pais que estão cometendo graves erros. Hoje nós não vamos para a igreja, nós vamos passear. Hoje nós vamos fazer qualquer coisa, nós vamos desrespeitar o dia do Senhor. É dia da gente, a gente faz o que quiser no dia do Senhor. Versículo 6 diz que eles se desviaram, alguns progressivamente, processualmente, outros rapidamente e todos descaradamente. É impressionante como não há mais diferença entre muitos lares, de lares mundanos para lares ditos cristãos. Nossos pais cometeram graves erros. Nossos pais descuidaram das entradas e das saídas e das lâmpadas. O que eu viria nesse texto é que tem pais que estão descuidando das entradas às suas casas. Entra-se o que quer, faz-se o que quer. Hoje, com a internet, o mundo está aberto para os seus filhos. Vocês perderão os seus filhos para a internet e para o mundo. Eu tenho falado por esse Brasil que ou vocês colocam controles e limites já nos seus filhos com relação à internet, ou eles ficarão dementes, ou eles ficarão impossíveis, ou eles ficarão mundanizados. Incentivo vocês a cortarem o Wi-Fi da sua casa, das suas casas, a partir das 7 horas da noite. Tem o Wi-Fi como ferramenta, tem o Wi-Fi como utilidade, mas chega desse negócio de menino estar trancado no seu quarto, navegando onde quer, a hora que quer, não dorme mais. Ou vocês fazem isso, ou vocês irão chorar bastante. Antigamente as famílias se reuniam, antigamente nós conversávamos mais. Eu me lembro visitando a casa da minha avó, havia uma mesa grande, um bolo de fubá, um café passado. Ela estava contente que tinha comprado sua geladeira Kelvinator. E todos nós nos reuníamos ali e batíamos papo. E ríamos das mesmas histórias, mas nos comunicávamos mais. Quando residia em São Paulo, tive que aconselhar um casal que dentro de um apartamento minúsculo conversava via WhatsApp. O que está acontecendo com o diálogo? O que está acontecendo com a conversa? Antigamente nos reuníamos e tomávamos as refeições juntos, mas hoje cada um toma a refeição em horário diferente, que está nos quartos. Seus filhos tão cedo estão trancados nos quartos, vocês estão perdendo os seus meninos. Coloquem limites na internet. Quem paga a internet é você, quem mantém a sua casa é você. No dia que você perdeu o controle da sua casa para os seus filhos, você perdeu o seu lar. Final de semana, querido, final de semana, querida, por que você também não desliga o Wi-Fi? Aí você que reclama que não tem tempo, que ninguém conversa mais, você vai ver que benefício vai ser. Vocês já devem ter visto aí, nessas trocas de figurinhas e de informações na internet, uma figura, uma foto que dizia assim, no restaurante: aqui não tem Wi-Fi, converse entre vocês mesmos. Meu querido, minha querida, ou você controla esse monstro, ou você vai ver monstros dentro das suas próprias casas, porque a influência vem muito rápido. Descuidado das entradas, das saídas, é menino saindo a hora que quer, fazendo o que quer. E da lâmpada, aqui eu atribuiria a lâmpada, eu atribuiria a lembrança de que nós somos luz para esse mundo, nós somos lâmpadas para esse mundo. A carta aos Filipenses nos diz que nós estamos bem no meio de uma geração pervertida e corrupta, e nós devemos agir como luzeiros nesta situação. Passamos agora há pouco pelo Setembro Amarelo. O mês de setembro está sendo um mês para conscientização das questões do suicídio infanto-juvenil. E como tem acontecido casos e mais casos também em Fortaleza. Resido hoje no Centro-Oeste, na cidade de Goiânia, Goiás. E o Centro-Oeste do Brasil representa hoje um grave momento crítico para a morte de jovens por suicídio. Está sendo campeão no Brasil de suicídio. A situação está desesperadora. Cada vez mais rápido, cada vez mais cedo, a cada 5 dias, um menino ou uma menina com menos de 8 anos de idade tira a sua própria vida no mundo. Assim sendo, o que acontece? Como eu vejo os nossos filhos como lâmpadas nesse mundo,
que eles sejam os melhores amigos no colégio, que eles sejam bondosos, bons no colégio, que eles sejam diferentes, como o bom perfume de Cristo é diferente para quem precisa respirar alguma coisa que vai trazer ânimo e alegria, porque esse mundo cheira a morte. Mas nós não estamos treinando os nossos filhos para serem assim. Nós não estamos treinando os nossos filhos para serem bons e bondosos, atenciosos, misericordiosos, e tudo isso vem da fé, de uma vida por fé dentro de casa. Nossos filhos estão tão mundanizados, infelizmente. Também Ezequias vai dizer que os pais não queimaram incenso. Na antiga dispensação, o incenso era uma sombra das orações. Tanto que lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, nos diz que Deus pega as orações e colocam essas orações em taças de ouro, orações que sobem para Ele como incenso. Nós já oramos mais por nossos filhos, nós já nos reunimos mais para orar por nossos filhos, nós já tivemos mais essa preocupação e essa atenção, nós já chegávamos mais cedo antes na igreja para estarmos orando, tanto antes da escola dominical como antes nos cultos, e orávamos. Até eram reuniões de oração que aconteciam nesses momentos, mas hoje cada um se isola no seu banco, pega o celular e vai navegar. Meu querido, minha querida, eles não ofereceram os sacrifícios. Aqui nós poderíamos aludir também aos descasos que temos feito para com a morte do Senhor por nós, o sacrifício do Cordeiro de Deus por nós. Temos também tomado a ceia, participado da ceia negligentemente, não temos nos examinado a nós mesmos. Mensalmente participamos desse sacramento e muitas vezes estamos fazendo só mecanicamente. Será que você melhorou da última ceia para cá? Será que você realmente reviu o coração, pesou o coração, sentiu o coração e até pediu perdão a Deus das faltas que lhe são ocultas? Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Você tem orado por seus filhos, cada um deles tem orado com os seus filhos também. Nossos pais, eles não só não queimaram incenso, como também eles estão desconsiderando o sacrifício do Senhor. Nossos pais então brincaram com Deus. E com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Como lemos no versículo 11, eles foram negligentes em termos de temor, em termos de conhecimento e de doutrina aplicada. Quando eu olho para a vida de Ezequias, eu digo que ele também tem a nota 10. Nas reflexões que ele fez, que ele faz e que ele chama a atenção do povo, ele tem a nota 10. Quem foi Ezequias em quinto lugar? Ele encorajou a participação de ofertas de gratidão. Capítulo 29, versículo 31. Vocês se lembram que as portas estavam precisando de restauração, mas também muitas coisas no templo estavam precisando de restauração. E então Ezequias diz: agora que vocês viram que isto aqui é santo e sério, participem. Que privilégio participar. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. E tantos holocaustos vêm, e acontece agora toda a normalização do culto. Nós precisamos de investimento na casa de Deus, precisamos investir em missões. A igreja precisa pagar as suas contas, atividades, comprar material, abastecer o povo de Deus. Tem tanta gente gastando perdulariamente por aí, não trazendo o dízimo, não trazendo as ofertas ao Senhor. Um coração santo, meu irmão, minha irmã, vocês se consagraram, vocês querem amar a Deus e seguir a Deus. Então um coração santo é um coração generoso, é um coração participativo, não é um coração avarento,
não tem esse amor e apego ao dinheiro, investe e participa da bênção de ofertar. E assim se estabeleceu, se restabeleceu, se estruturou o ministério. E toda a igreja séria e santa deve ser assim por princípio. Tudo tem que ter transparência, prestação de contas. Capítulo 29, versículo 35, lá no finalzinho diz: e assim se estabeleceu o ministério na casa do Senhor. Então, em termos de generosidade, este homem também, ele recebe a nota máxima, a nota 10, por sua administração do dinheiro na causa de Deus e na casa de Deus, por seu zelo e atenção. Em sexto lugar, Ezequias, ele tinha uma profunda noção da soberania divina. Ele via tudo à sua volta pelo olhar da soberania divina. Nenhuma folha cai, disse o Senhor Jesus, sem que Deus permita. E quantas folhas acabaram de cair agora lá no Amazonas, mas Ele sabe de todas. Ele acompanha os pardais, até os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados. Ele é majestoso, soberano. Versículo 36 diz: Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. É Deus quem faz, é Deus quem nos conduz em triunfo, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem aquece o nosso coração, é Deus quem nos traz à memória como honrá-lo, louvá-lo. Aquele que começou boa obra em nós haverá de completá-la até o dia de Cristo. Deus conosco, a soberania de Deus regendo todas as coisas. Foi Deus quem fez tudo isso, em termos de consciência da presença de Deus. Daqui a pouco, quando estivermos nos dividindo e separando, no final dessa reunião, pode ser que tenha terminado o culto no espaço e tempo e momento aqui, mas não no coração e na vida. E assim como disseram que quando termina o culto aqui, o culto continua lá fora, continua em casa, continua antes de deitar, ao levantar, a consciência de que estamos sempre na presença de Deus deve ser a sua regência e a minha. Em sétimo lugar, ele foi um empreendedor fantástico. Como lhes disse, canalizou a água para que o povo tivesse acesso, para que os animais pudessem beber, para que a agricultura pudesse acontecer e para que os grãos viessem. E ele fez armazéns, e ele cuidou da defesa nacional. Em 29 anos, este homem trouxe tanta paz e tanta prosperidade. Ele foi um empreendedor fantástico. Delegações da Babilônia vieram de longe para aprender com ele. Que homem foi Ezequias? Ele tinha um senso de defesa nacional aguçadíssimo. Há um louco aqui em cima da gente, Senaqueribe, que ele pode vir a qualquer momento. Então vamos nos precaver, vamos nos preservar, vamos nos proteger. E tanto que a Assíria vai vir, vai acampar em volta, mas não vai atacar. A Assíria vai correr, porque esse homem tinha um senso de defesa nacional, armas de defesa. Você tem treinado o seu filho, a sua filha, para defender a sua fé. Seu menino e sua menina têm aprendido em quem tem crido logo cedo e como tem crido logo cedo. Não quero me envaidecer, nem contar qualquer história dizendo que é porque eu sou assim, é porque eu sou pastor. Não, antes de ser pastor eu sou crente. E sempre disse para as minhas meninas: vocês vão para a casa de Deus, adorar a Deus também aqui em casa, porque nós somos crentes. Não é porque papai é pastor, é porque nós somos crentes. E sempre nos reuníamos. E quando foi um dia, residíamos em São José dos Campos. Estava no período de Páscoa. A minha menina estava no jardim da infância, a mais velha.
E aí então quiseram fazer uma reportagem com as crianças, como é que as crianças viam a Páscoa. E foram procurar no colégio que ela estudava, por coincidência, fazer reportagem. E começaram a perguntar para uma, para outra. E foi aquilo: viajar, coelho, chocolate. Até que uma professora disse: chame aquela menina de 5 anos de idade, que ela vai contar para vocês o que é a Páscoa. E uma menina de 5 anos contou o que era a Páscoa. E contou a Páscoa do Êxodo. E ela concluiu: e Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Com 5 anos de idade. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos perdendo tempo. O melhor cérebro que há é o cérebro infantil. E nós não estamos cuidando bem disso. É claro que a criança pequena não sabe expressar tanto, mas sabe esponjar tudo. É o melhor cérebro que há. Provérbios capítulo 22, versículo 6, quando diz: ensina a criança no caminho em que ela deva andar, e mesmo quando for velha, jamais desviará dele o ensino. A palavra para criança ali é a palavra hebraica nar, N-A-A-R, criança de peito, criança de colo. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele diz: e você, Timóteo, que sabe desde a tenra infância as sagradas letras que podem te conduzir à salvação. Você sabe desde a tenra infância. A palavra ali é brefós, criança de colo, criança de peito. Como nós temos errado não ensinando os nossos meninos e meninas. Eles precisam aprender que existe um tirano no mundo e tem o seu poderoso exército cheio de ideologias nesse mundo vindo contra as crianças. E começa cada dia mais cedo e cada vez mais rápido. O materialismo darwinista está pingando, gotejando e abrindo a torneira já a partir dos 7 anos de idade. E nós não temos cuidado de ensinar o criacionismo, muito mais o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Nós precisamos ter esse cuidado. Ezequias não se intimida com o acampamento de terror daquele homem cruel que fora e que foi Senaqueribe. E quando treinamos os nossos filhos em casa, quando amamos ao Senhor desde casa, caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ainda que nós passemos por situações e por dificuldades, os nossos filhos ficarão de pé e com fé. Nesses dias cruéis e maus, então esse homem vai proteger a nação, vai proteger o povo, vai proteger o santuário. Senaqueribe ofende a Deus, Ezequias defende a honra de Deus. Mais uma vez me volto para vocês aqui da igreja da Parquelândia. Não é de hoje que vocês fazem isso. E a gente que vem de fora e vê e ouve. Tive a oportunidade de conviver com alguns dos jovens de vocês, alguns aqui já casados. Mas conversando, cada vez que eu venho aqui, eu vejo quanto avanço. Eu vejo quanta profundidade de conhecimento. Eu vejo como vocês progrediram. Porque essa igreja desde cedo cuidou exatamente disso. Nós não nos deixaremos intimidar, nós colocaremos arma na mão do povo. E esse povo sabe defender a fé. Eu vejo os argumentos de vocês. Quando me encontro com alguns dos jovens nas conferências Fiel ao Jovem, estão lá participando, tendo todo o incentivo, crescendo, produzindo e hoje já ajudando outros a se protegerem também cada vez mais. Ah, meus irmãos, louvado seja o Senhor também pela vida de vocês. Então, em termos de comando, em termos de apologética, este homem merece a nota 10. Mas, pastor, por que o senhor fez uma introdução tão longa, pastor? Estou na introdução ainda, viu, gente? Para nos alertar. É possível sermos muito bons de igreja, muito bons de empresas e péssimos em casa. A fé começa em casa ou ela é destruída em casa. Qual foi o problema de Ezequias, pastor? Por que é que esse homem precisava colocar em ordem a sua, o que mesmo? Por que ele precisava colocar a sua casa em ordem? Qual foi o problema deste rei? O problema dele tem nome e sobrenome: Manassés.
Manassés vai ser filho de Ezequias. Manassés, uma das piores pessoas de toda a história universal. Das mais cruéis, das mais insensíveis pessoas que a humanidade já ouviu falar. Alguém o considerou a Hitler. Maldade era a sua principal marca. E o que já tem de meninos e meninas ainda com pouca idade, aqui em Fortaleza, maus, nós não temos cálculo, ideia de calcular. Meninos e meninas terríveis, praticantes de bullying, desprezadores dos seus colegas, terríveis. Manassés foi o grande problema de Ezequias. Quais foram então os erros de Ezequias em casa? O que fez esse homem de tão mal? Nós contaremos no retorno.